Vamos para mais um Resume aí, Júlia. Acabei esse livro meio controverso. A regra é não ter regras, sobre o CEO da Netflix, né, o fundador, né, que é o Reed, e ele escreveu conjuntamente com a Erin. E é super interessante, né, essa dinâmica dos dois terem escrito o livro junto, porque o Reed, ele é o fundador da Netflix, o CEO, e entende de tudo, né, enfim, tudo foi criado, todas as culturas, tudo passou por ele. E a Erin, junto, ela foi para lá, né, como ela entende de muito de negócios, ela foi para lá para escrever esse livro. Então ela entrevistava pessoas, entrevistava o próprio Reed, e aí eles escreveram juntos. E aí é bem interessante essa dinâmica dos dois, cada um falando um pouco sobre a Netflix com a sua visão. E aí eu vou começar só lendo essa parte de trás do livro, só pra gente poder dar uma introdução no que é a cultura da Netflix, né? Que já começa com o título, que a regra dentro da Netflix é não ter regras. E confesso que quando eu comecei, né, quando eu escolhi esse livro para ler, a gente sempre olha para uma empresa que é mundialmente, que só vem crescendo, que uma das coisas que me chamou muito a atenção da Netflix foi a capacidade dela de se adaptar ao novo, né? Porque ela começou como uma empresa de aluguel de DVDs e entendeu que o streaming estava chegando e que era o caminho. Então isso contam rapidamente no início do livro e fez esse parâmetro também, né, que é uma história tão conhecida, né, como a Kodak, enfim, que não conseguiu se adaptar, uma empresa que teve muita dificuldade com essa transição e que algumas empresas nesse momento acaba morrendo, né, tipo a Blockbuster, né, que também aconteceu exatamente isso. Enfim, a Netflix ela conseguiu fazer essa virada, né? Começando com um modelo de negócio e entendendo que o mundo estava indo por um outro caminho, e o Reed foi muito esperto e rápido e conseguiu ir para esse streaming, passando por muitas dificuldades no início, até tudo começar realmente a dar certo. E aí ele entra realmente só falando mesmo sobre o funcionamento da Netflix e sobre a cultura da Netflix. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre a cultura da Netflix que ele fala na contracapa do livro. Os salários são os maiores do mercado, não existe política de despesas nem de férias, não existe código de vestimenta, mas ninguém nunca foi ao trabalho pelado, tentar agradar ao chefe é uma péssima decisão, trabalho árduo é irrelevante e ter um desempenho razoável não é o suficiente. Você está na Netflix. E aí eu mais ou menos vou começar falando um pouquinho, né? Porque dentro do livro ele explica um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando sobre alguns tópicos desse aqui. Os salários são os maiores do mercado. Então, como que a Netflix pensa na cultura dela? Ela busca pessoas, ela não é um perfil de uma empresa de desenvolver pessoas, pelo menos na sua grande parte. Ela busca no mercado pessoas prontas. Ela olha para o mercado, busca lá qual é o melhor nessa área. Entra em contato com a pessoa, pergunta quanto você ganha na sua empresa. Ela vai lá e dobra o salário e traz essa pessoa para trabalhar com ela. Então é mais ou menos assim que a Netflix faz. Não existe política de despesas nem de férias. Então como que isso funciona? A cultura dela é de que não existem controles. Então, como diz a capa, né? A regra é não ter regras. Então não tem uma política de despesa. Então se uma pessoa achar que ela precisa de viajar de classe executiva, ela viaja. Não, mas ela entendeu que não precisa de viajar de classe executiva, aí ela não viaja. Então, mas quem decide isso é a própria pessoa. E não tem, assim, uma política de férias. Então como que funciona? Eu tô achando que eu mereço férias. Ou eu tô precisando de férias. Vou tirar 30 dias, vou tirar 40 dias, vou tirar 50 dias. Cada funcionário decide qual é a sua política de férias. E aí, né, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, gente, que confusão que deve ser isso, né? Porque imagina, você não tem um controle de despesa, você não tem uma política de férias. Então, assim, aonde que a gente vai achar essas pessoas que têm esse autodesenvolvimento para entender que tudo que eu tô fazendo é para servir a empresa? Então isso é uma cultura que rege dentro da Netflix, pensando assim, essa minha decisão é em prol da Netflix, da empresa? Então antes de você tomar essa decisão, você precisa de pensar se isso é em prol da Netflix. Então se eu tô escolhendo viajar de classe executiva, é porque eu preciso de chegar do lugar bem para fazer uma reunião, ou é só porque eu quero?
aí, né, gente, é complexo, né? E mostra lá alguns exemplos de coisas que deram certo, de coisas que não deram certo. A política de férias também, assim, eu vou tirar férias, mas o meu setor pode ficar sem mim nesse momento? Tem alguém que vai tirar férias nesse mesmo momento que eu? Enfim, é assim que as pessoas precisam de pensar. Mas assim, quando eu fui lendo, eu fui meio que desanimando um pouco no meio. Falei, gente, aonde que isso funciona, né? Porque eu não tenho essas pessoas que trabalham comigo. São profissionais com cabeça de donos mesmo. Então a gente precisa de, em todos os setores, ter profissionais com cabeça de dono. E dentro de uma empresa, né? Imagina, a minha é super pequena. Imagina dentro de uma empresa tão grande como a Netflix, será que todas essas pessoas vão estar ali dentro com essa cabeça de dono? E aí, né, ele mostra no livro que nem sempre dá certo. Não existe um código de vestimenta, aí eu acho que é super tranquilo, né? Tentar agradar ao chefe é uma péssima decisão. Por quê? Lá eles têm uma política de feedback. Então tem momentos onde todo mundo vai falar sobre o outro e sem essa, eu não quero ali me colocar para poder dar feedback a ninguém nem para receber, porque você se coloca nessa situação. Mas tudo é feito de um jeito que as pessoas que não se colocam se sentem super excluídas. Inclusive o próprio CEO entra nessa rodada de feedback. E aí mostra também precisam de ter também um profissional muito elevado, né? Porque imagina, aqui da minha empresa, por exemplo, ia virar uma briga. Quando um começasse a dar feedback pro outro, o outro ia apontar pro outro também. Enfim, eu não consigo ver isso funcionando muito bem aqui. Por quê? Por minha experiência, às vezes eu pego somente meu time de líderes, que a gente entende que são pessoas que já estão num outro nível. E aí, quando uma começa a falar da outra, no final uma sai de cara feia, a outra sai de bico. Então, assim, não é tão simples, né? E aí ele mostra também um pouco dessa dificuldade, falando que, às vezes, como a Netflix ela é mundial, tem um profissional que é da Alemanha, outro que é dos Estados Unidos, aí o alemão é duro, aí ele acha, o americano achou que foi muito duro, enfim. Também não funciona 100% maravilhosamente bem, não. Ele mostra também que tem alguns conflitos, mas que isso é altamente estimulado lá, essa política de feedback. Trabalho árduo é irrelevante, porque ele não acha que quem fica lá 24 horas por dia vai produzir mais do que quem fica 5. Então, o resultado para ele importa mais do que o tempo de trabalho. Ter um desempenho razoável não é suficiente. E isso, eu até separei uma página aqui do livro que eu achei isso super diferente. Mas talvez tenha alguma coisa que faz aqui a gente pensar um pouco. Que eles têm uma política, né, de retenção muito diferente. Porque a Netflix, ela não tem assim, não preza, não tem funcionário, não enche a boca para falar, nossa, eu tenho funcionários aqui de anos, de 10 anos, não. Ele não se importa com retenção. Ele quer ter as melhores pessoas dando 130%. Se essa pessoa estiver dando 80% de desempenho razoável, ele tira do time, troca, sem dó nem piedade. E aí eu também começo a parar pra pensar assim, tem dois lados. Como que isso deve deixar um ambiente tenso, né? Porque todo mundo que entra ali deve falar assim, meu Deus do céu, se eu não der, né, em contraposição de pensar, se eu não trabalhar o tempo todo aqui, eu só vou ficar 5 horas para eu dar resultado, mas se eu não der resultado também, não é um resultado de 80%. É um resultado acima da média, porque como ele contrata os melhores pagando acima do mercado, ele quer resultados acima do mercado. Então acredito que seja um ambiente muito tenso, né? Então isso que me deu essa sensação. E como que ele faz esse teste de retenção, né? E ele faz esse teste de retenção, inclusive a ele mesmo, ao próprio CEO. Ele pensa, se tivesse outra pessoa no meu lugar agora, ele estaria desempenhando um papel melhor do que eu, porque se a resposta for sim, ele troca, inclusive ele mesmo. Então, separei um trechinho aqui. Na Netflix, você pode estar se esforçando ao máximo para dar o melhor de si, oferecendo tudo que tem para ajudar a empresa a ser bem-sucedida, se virando para entregar bons resultados. E então chega ao trabalho certo dia e bum, está desempregado. Seu desempenho é meramente razoável. Então, olha só.
Então, às vezes, né, a pessoa que está lá dando o máximo, se não chegou no desempenho 130%, de repente você chega no trabalho e está desempregado. Ao contrário de muitas empresas, acreditamos que desempenho razoável resulta em uma generosa rescisão. E aí, né, a gente para pensar como que deve ser esse ambiente tenso, né? E como que ele aplica esse teste de retenção? O teste de retenção aplicado por gestores. A pergunta, só tem uma pergunta, e essa parte eu achei muito interessante para fazer a gente pensar um pouco. Por quais dos meus funcionários, caso pedissem demissão para trabalharem em um cargo equivalente em outra companhia, eu lutaria no sentido de mantê-los na Netflix? Então, esse é o teste de retenção. Então, ele chega e sempre pergunta por quais funcionários você lutaria caso ele pedisse demissão. E só esses aqui ficam. Então, por exemplo, se chegar e falar assim, por esse eu não lutaria, só lutaria por esse. Então, todos os outros vão embora e ele só fica por esses que ele lutaria. Então, né, eu acho que gera, assim, um pouco, eu acho que é legal pra gente poder pensar um pouco sobre, né, na verdade, às vezes a gente fica com muita gente que não é legal pra empresa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz também, primeiro, que no Brasil isso não funcionaria por causa das nossas políticas trabalhistas, né? Porque demitir um funcionário assim toda hora é muito caro para a empresa. E eu acho que esse ambiente também não é legal, né? Não deixa a pessoa se desenvolver, se adaptar. Então, uma cobrança extrema que eu não sei se leva a um ambiente favorável. Eu acho que tem uma coisa, né, que ele finaliza o livro também falando que dentro desses feedbacks aí existem, assim, não é tudo solto, existem alguns valores, né? Então, por exemplo, para você dar um feedback a uma pessoa, ele bota aqui 4 As, podendo ainda ser um 5A. Alvo a alcançar, ação específica, isso ao dar um feedback. Qual o alvo eu quero alcançar? Qual ação específica eu tô falando? Agradecer, aceitar ou descartar. Às vezes alguém vai te dar um feedback, você pode aceitar ou descartar. E o 5º A, se adaptar. Então é isso, de repente, se eu tô falando também com uma pessoa que é muito diferente de mim, eu preciso de adaptar a minha linguagem, falando com uma pessoa que tem uma cultura diferente da minha. Então tudo isso nessa política existem assim, não é que não existam regras, existe uma cultura onde norteia as pessoas para que eles não precisem de ter extremos controles. Mas no final ele também fala que não é para qualquer empresa que isso funciona, porque isso é para empresas que são mais criativas, como a Netflix, e para empresas, por exemplo, que precisam de segurança, né? E que sim, existem regras em alguns locais dentro da Netflix, por exemplo, para as pessoas não se machucarem, né? Não é que cada um faz as coisas do jeito que querem. Então, alguns setores dentro lá também existem regras e ele deixa isso muito claro, que nem para toda empresa funciona. Então, durante esse livro, vários momentos eu fiquei falando, gente, em que planeta esse homem vive? Né? Porque aqui isso não ia funcionar. Mas vale a leitura, porque é um CEO super reconhecido, o Reed, e a Netflix tá aí para mostrar a gente que, com certeza, tá dando certo.